O teu amor me atraiu, o teu amor me conquistou, o teu amor me transformou. Você já ouviu falar da história dos moravianos? Esse povo avivado que até hoje nós recebemos glória e unção da sua herança. Eu quero falar um pouco hoje a respeito dos moravianos. Quero falar resumidamente a sua história. Veja que essa história ela começa antes de Martinho Lutero. Antes de Lutero, alguns homens já estavam tentando reformar a igreja. Você sabe que a igreja estava caída, estava na idolatria, no pecado, no engano, apenas pensando em lucros, em benefícios. Isso fez com que vários homens tentassem de todas as formas reformar a igreja. Lutero conseguiu essa façanha, mas antes homens como João Hus, esse que nós vamos falar agora, tentou uma reforma e conseguiu, na verdade. 100 anos antes de Lutero, João Hus foi um homem que começou a pregar a verdade, a falar a verdade e a confrontar os pecados da igreja a tal ponto de ser preso e ser ordenado a retratar tudo que falou. E como no seu julgamento não retratou, ele foi condenado à morte. A morte na fogueira. Então dizem que João Hus ele pronunciou palavras fortes dizendo: eu não me retratarei, como eu vou me apresentar, com que rosto eu vou me apresentar diante do Senhor, porque tudo que eu disse é a verdade das Escrituras. E muitos dizem que ele pronunciou: hoje vocês estão matando o ganso, porque Hus significa ganso, mas em breve se levantará um cisne e vocês não conseguirão deter. Alguns dizem que é uma profecia referindo-se 100 anos depois a Martinho Lutero. Mas veja que mataram Hus, mas suas ideias, seus escritos já estavam espalhados por todos os lugares e eles se tornaram os hussitas, seguindo a verdade, 100 anos antes da reforma de Lutero. Então veja que 100 anos antes da reforma de Lutero já havia homens falando a verdade, pregando a verdade. Então esses homens, os hussitas, eles mantiveram a presença do Senhor e ficaram vivendo a palavra de Deus. Acontece que depois da reforma, aconteceu toda a reforma, Lutero se levantou e houve uma polarização tão grande entre católicos e protestantes em muitas guerras, e uma dessas guerras foi a Guerra dos 30 Anos, a Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648. Protestantes e católicos entraram em guerras por países, por regiões, e havia então um lugar chamado Morávia e Boêmia, que hoje é a República Tcheca, e a Morávia e a Boêmia, que estava completamente influenciada pelos ensinos de João Hus, o ganso, eles foram dominados pelos católicos. Os católicos dominaram essa região da Morávia e da Boêmia e queimaram completamente todos os escritos de João Hus, queimaram as igrejas, mataram muitos protestantes, prenderam seus líderes e destruíram suas escolas. E então o povo que sobrou fugiu, 16 mil famílias fugiram, formando uma grande rede de cristãos. Veja, nós estamos falando do ano de 1648. Os católicos dominaram e agora os moradores da Morávia e da Boêmia, aproximadamente 16 mil famílias, se tornam fugitivos e fogem para outras terras procurando abrigo e proteção. 100 anos depois, esses hussitas ainda estão procurando um lugar. Eles são um grupo de cristãos que estão procurando um lugar para viver seguro, para poder viver sua fé e os ensinos das Escrituras. Então,
eles caminham 12 dias, um grupo de cristãos, e chegam à Alemanha em 1722, na fazenda do conde Zinzendorf. Veja que esses são os moravianos. Os moravianos porque moravam na Morávia, seguidores de João Rus, os russitas. Então, o conde, um homem influente, um jurista, um homem culto, um homem que tinha influência na Alemanha, na sua região, Zinzendorf, ele abriga aquele grupo de refugiados. E ali, nas terras de Zinzendorf, o conde, ali eles formam uma comunidade, ou seja, eles formam uma comunidade de russitas. Acontece que aquela situação, ela acontecia em vários lugares e pessoas de outros lugares ficaram sabendo da fazenda de Zinzendorf, que se tornou uma comunidade dos moravianos. Então vieram para lá outras pessoas, refugiados, anabatistas, entre outras religiões ali também cristãs. Só que aconteceu que, por ser muitas pessoas vindo de muitos lugares da Europa, eles tiveram alguns problemas, tiveram muitos problemas na verdade, problemas culturais, problemas de crenças, eles não conseguiam se entender. Então aquela comunidade, que a princípio era uma comunidade evangélica, de só evangélicos, moravianos, foi chegando pessoas com outras ideias, com outros conceitos, com outro tipo de crença. Uns criam numa determinada doutrina, outros criam em outra determinada doutrina. Aconteceu que eles se tornaram inimigos dentro da comunidade. Então diz a história que aos domingos nos cultos, quando se fazia culto de uma determinada segmento cristão, outros de outro determinado segmento cristão iam à frente e confrontavam. Virou uma bagunça, virou uma guerra, virou uma briga muito grande. Zinzendorf, ele soube dessas brigas, que estavam havendo inimigos, sendo um homem também cristão, pietista. Ele veio do movimento pietista, movimento que prezava por amar o próximo, prezava por fazer boas obras, prezava por viver a palavra de Deus em caridade. Zinzendorf, quando soube daqueles diversos problemas, ele faz uma ata, e dentro dessa ata ele coloca alguns pontos muito importantes e reúne todos os moravianos e faz um culto e explica que eles deveriam se unir por Cristo, eles deveriam se unir. Um dos lemas era esse, focar no que une, não no que nos separa. Ou seja, era maior o que unia eles do que os separava. E daquele dia em diante, Zinzendorf disse: se vocês quiserem continuar aqui, vocês vão focar no que une vocês, Cristo, e não no que desune vocês, as doutrinas, os dogmas, as ideias. E Zinzendorf, ele faz todos os moravianos assinar esse papel, e a história diz que em 1727, em agosto, no dia 13, um avivamento ocorreu. Num domingo, meio-dia, dia da ceia, esse culto foi até a meia-noite, porque ali eles entenderam a palavra de Zinzendorf: focar no que nos une e não no que nos separa. Então cada um começou a olhar para o outro com amor, com respeito, e eles já não conseguiam ver mais defeitos uns nos outros, eles não conseguiam mais ver as doutrinas, as ideias, eles não conseguiam ver mais as fraquezas das pessoas. Ao contrário, eles começaram a sentir o toque do Espírito Santo de tal forma que eles começaram a olhar para as pessoas, um moraviano olhar para o outro e ver Cristo, e ver amor, até o ponto dos moradores dessa comunidade pronunciar: nós agora sabemos o que é amar, nós amamos uns aos outros. E aquelas pessoas que estavam há pouco tempo se degladiando, ofendendo umas às outras, com brigas, com disputas terríveis, agora eles estavam se abraçando, pedindo perdão ao outro e fazendo promessas de que não olhariam mais um para os outros na carne, mas que veriam uns aos outros em Cristo. E isso
desencadeou um mover extraordinário, um avivamento sem precedentes, porque quando nós tiramos a divisão, o avivamento vem. Zinzendorf, ele é considerado um apóstolo da unidade, porque ele conseguiu fazer com que todas aquelas pessoas se unissem em torno de Cristo e que eles deixassem de lado todas as coisas que os separavam. Ou nós precisamos pegar esse princípio de não olhar para as pessoas e ficar achando o que nos separa delas, mas olhar para as pessoas e ver o que nos une a elas. Cristo, esse é o amor, esse é o amor. E depois desse dia, dessa ceia, eles se comprometeram a amar uns aos outros, a orar uns pelos outros, a perdoar uns aos outros, e aconteceu um grande mover. Desse mover, Zinzendorf reúne alguns dos líderes e passa várias e várias horas falando e conversando da palavra. E eles decidem, depois de muitas horas de oração e conversa juntos, sentindo a presença de Deus, aconteceu que nesse ponto as pessoas estavam tendo visões espirituais, tendo sonhos, vendo Jesus se arrependendo, coisas extraordinárias acontecendo por toda a comunidade, por toda aquela comunidade. Então eles decidiram, daí surgiu um relógio de oração que durou mais de 100 anos, alguns dizem 120 anos. Zinzendorf, mais os líderes da comunidade e toda a comunidade, depois de se arrependerem de estar divididos uns com os outros por causa de doutrinas e erros, eles se unem, pedem perdão uns aos outros, o amor reina. Então eles decidem fazer um relógio de oração que durou mais de 100 anos, alguns dizem que durou 120 longos anos. Isso é extraordinário, não é? E eles decidiram que seria 24 homens e 24 mulheres que orariam 7 dias, 30 dias, 1 ano, e durou 120 anos. Veja esse lugar onde eles moram, na Alemanha, um lugar onde neva, onde há muitas dificuldades, uma fazenda, e eles colocaram esse propósito no coração, e de uma maneira milagrosa essa oração durou 120 anos. Mas quando há uma unidade, um amor revelado e oração, se desencadeia outra característica de um avivamento, e essa característica está impregnada no avivamento dos morávios. Veja, eles começam a ter sentimentos por missões por todo o mundo. Eles começam a orar e o desejo do Espírito Santo vem sobre eles, e o coração deles começa a queimar por almas em todo o mundo. E veja, nós estamos falando de 1727, nós já temos 200 anos da reforma, e os reformados ainda não tinham interesse completamente em missões. A igreja luterana, ela estava passando de novo por uma frieza espiritual, mas os moravianos se acenderam de tal forma que eles desejavam fazer missões até os confins da terra. Então eles foram à África, à Índia, ao Alasca. Eles tentaram chegar até aqui ao Brasil, mas o rei e o governo brasileiro os impediam de entrar nas terras brasileiras, com medo talvez desse grande mover influenciar um país que era simplesmente e apenas católico. E eles foram à África, à Índia, ao Alasca. Há histórias extraordinárias desses missionários. Os jovens se colocavam à disposição. Veja, numa comunidade de comerciantes, de trabalhadores agrícolas, os primeiros missionários a serem enviados foram coveiros. Há a história extraordinária do mover no Alasca, em que Zinzendorf encontra 2 moradores do Alasca e é evangelizado, e eles pedem a Zinzendorf missionários porque eles queriam também que no Alasca fosse pregado o evangelho. E Zinzendorf diz: nós não temos mais jovens, nós não temos mais missionários, nós não temos mais dinheiro, não há o que fazer por vocês. Quando chega em casa e vai dormir, o coração de Zinzendorf está queimando, e quando ele dorme, ele tem um sonho, aparece Jesus, e Jesus diz: eu quero que você mande o oleiro a pregar no Alasca.
O oleiro era um homem ali da comunidade, muito simples, não era líder de nada, um homem que não tinha destaque, de meia idade, de 45 a 48 anos. E no outro dia pela manhã, Zinzendorf vai até o oleiro e diz a ele: eu sinto que você deve ir ao Alasca, não há mais nada, não há mais ninguém e Jesus está tocando em você. Mas antes de você responder, eu quero dizer para você que nós não temos mais dinheiro. Se você aceitar, você vai ter que ir trabalhando até chegar ao Alasca. Nós não temos mais ninguém para levar com você, porque todos os nossos missionários já foram enviados e nós nem sabemos onde é o Alasca. E o oleiro pede 2 minutos para orar, e depois de orar ele diz: me arrume uma sandália, um par de sandálias. Alguns dizem que ele não tinha sandálias, outros dizem que estava furado. E Zinzendorf vai e providencia a sandália e diz: amanhã pela manhã nós conversaremos para acertar acertarmos a situação. E quando pela manhã Zinzendorf vai à casa do oleiro, está ali batendo na porta, a vizinha aparece e diz: ele já se foi, ele deixou todos os seus bens para mim. E ele disse que ele tinha uma grande missão e não aguentava mais ver as almas perdidas sem conhecer a Cristo. Uma sandália foi o que ele pediu. Isso é extraordinário, isso é gigantescamente bíblico e espiritual. E há outros relatos também de missionários, de jovens querendo pregar aos escravos na África e eles não poderem ir porque somente sendo escravo eles poderiam pregar aos escravos, e eles vendem a sua liberdade para serem missionários aos escravos como escravos, jovens que venderam o seu futuro por amor a Jesus. Veja que isso é tremendo, isso é maravilhoso. Então, há agências missionárias hoje que pensam que o Evangelho não chegou em determinados lugares do mundo, e quando chegam lá, existem já igrejas. E quem trouxe o Evangelho? Os moravianos. Veja que isso é extraordinário. Eles pregaram na Índia, eles foram enviados a todos os cantos, trazendo esse mover da evangelização, um avivamento verdadeiro. Coloca em nosso coração o desejo de ganhar, um desejo de salvar as almas, de ir a todo mundo. Veja que um avivamento que começou com perdão, arrependimento e o compromisso de amarmos aos outros e ver Cristo uns nos outros, de repente passa pelo sentimento de renunciar à própria vida, deixar a própria vida para pregar o Evangelho. E nós estamos falando de pessoas que são refugiadas, que moravam na Morávia e que agora estão na Alemanha procurando um abrigo e se encontram com um conde, e é extraordinário tudo isso. É um avivamento que durou por muitos anos, e nós somos influenciados por isso até agora. E nesse avivamento desse dia de agosto, dia 13 de agosto, houve um mover pela palavra. Até hoje, livros com os devocionais dos moravianos, porque todos os dias eles tinham versículos e músicas específicas cada dia, e hoje há livros que são usados até hoje dessas ministrações dos moravianos. E a música, onde eles se dedicavam à música, a adorar o Senhor. Então há relatos de pessoas vendo Jesus, de pessoas entregando a própria vida para o Evangelho, para as missões, para pessoas de povos longínquos. Há histórias das famílias se despedindo dos seus jovens, e os seus jovens chorando de alegria, e a família sabendo que não vão ver mais aqueles jovens podem morrer, ou aqueles jovens nunca mais vão voltar. E o lema deles era recompensar o cordeiro pelo sacrifício, dando-lhe almas. Os jovens gritavam: tudo significa recompensar o cordeiro pelo seu sacrifício, dando-lhe almas. Nós somos os que vão dar almas ao Senhor. Não é tremendo? A música de Zinzendorf, ele compôs 2.000 hinos aproximadamente. Veja que o lema deles era: o Cordeiro venceu, sigamos-nos, o Cordeiro venceu. Nós temos que fazer a obra porque o Cordeiro venceu. Nós temos que entregar nossa vida completamente porque o Cordeiro venceu. O próprio Zinzendorf foi tocado e influenciado quando jovem, ao ver um quadro de Cristo crucificado, e havia uma frase
embaixo escrito: tudo isso fiz por ti, e você o que tem feito por mim. Isso mexeu muito com Zinzendorf. E olha o lema: o Cordeiro venceu. Focar no que nos une, não no que nos separa. Gente, isso nós precisamos aprender. A igreja hoje precisa aprender isso, focar no que nos une. Nós não temos que olhar para as pessoas e ficar vendo defeito nelas, ou ficar falando dos defeitos e ficar desunido das pessoas, porque nós temos que focar mais no que nos une do que o que nos separa, porque muitas pessoas estão focando no que nos separa, estão separando uns dos outros, e por isso o avivamento ele é travado. Agora olha, recompensar o Cordeiro pelo seu sacrifício, dando-lhe almas. Gente, foram 120 anos de um relógio de oração. Foi um avivamento de noites inteiras de oração, de uma comunidade gigantesca de pessoas, passando vigílias da noite, orando, clamando em suas casas, nas ruas. Isso é extraordinário, não é? Mas que a gente possa começar como eles começaram. Focar naquilo que nos une, que é Cristo, que é o Evangelho, que é a graça, do que o que nos separa, que é os defeitos, as coisas que a gente acha que as pessoas têm que mudar, e a gente quer fazer as pessoas mudar. Vamos perdoar as pessoas e viver com as pessoas do jeito que elas são. Vamos nos comprometer a orar um pelos outros, e esse avivamento virá. Você possa ter aprendido com a história dos moravianos.